Uma vez que a gente estudou a cinemática da rotação, a gente pode voltar ao conceito de energia cinética, que já vimos que é útil anteriormente, e o conceito de energia cinética vai nos levar ao conceito de momento de inércia. A ideia então aqui é a seguinte: suponha que eu tenho um corpo rígido, girando em torno de um eixo Z, perpendicular ao plano aqui, e se eu olhar para essa massa MI, que tem vetor posição RI, e vai ter uma velocidade VI perpendicular a esse vetor posição, que está com base aqui na origem, no eixo de rotação. Se imagina que tem, para cada massa MI, nós temos um vetor RI e uma velocidade VI diferentes. A energia cinética do corpo rígido inteiro será a soma das energias cinéticas de todas as partículas desse corpo rígido. Em princípio, parece uma soma muito grande de termos, que eu posso escrever de maneira simplificada assim, mas ainda é uma soma de um número muito grande de termos, lembrando que cada VI de cada partícula pode ser um número diferente, dependendo de quão distante do eixo essa partícula MI tiver. Diante dessa complicação, como é que nós podemos tentar simplificar a expressão da energia cinética? Ora, lembrando que, embora VI seja diferente para cada partícula, nós sabemos que o corpo rígido tem de comum quando ele está girando é a velocidade angular, ômega, é a mesma para todas as partículas. Então, o que eu faço aqui agora é escrever essa velocidade VI como ômega vezes RI, ou seja, a velocidade VI dessa partícula aqui é o ômega do corpo rígido vezes o módulo da distância ao eixo de rotação, RI. Repare aqui que ômega não tem índice I, é o mesmo para todo o corpo rígido, então sai da somatória, que fica então reescrita assim. Observe então que nessa expressão, toda a informação sobre a velocidade de rotação do corpo está em ômega, e esse termo aqui tem apenas MI, RI ao quadrado. Portanto, depende apenas de como a massa está distribuída no corpo. Não tem nenhuma informação sobre velocidade aqui. A informação sobre a velocidade está nesse termo aqui. Isso merece então uma definição. A gente define o momento de inércia, ou inércia rotacional, como sendo essa soma aqui. A soma de MI, RI ao quadrado, lembrando sempre que RI é a distância da iésima partícula ao eixo de rotação. Esse momento de inércia, denominado pela letra I, estando definido, podemos voltar ao conceito de energia cinética e identificar que ela pode ser escrita como 1 meio de I ômega ao quadrado. Essa então é a energia cinética de rotação de um corpo rígido. Observe que ela lembra muito a expressão da energia cinética de uma partícula, que é a energia cinética igual a 1 meio de mv ao quadrado. Ômega, então, aqui, a velocidade angular do corpo rígido está fazendo o papel da velocidade v numa partícula, e o momento de inércia I do corpo rígido é o análogo rotacional da massa de uma partícula. Então, desenvolvendo um pouco essa ideia, o momento de inércia mede a inércia rotacional, isto é, quão difícil é alterar a rotação de um corpo rígido, assim como a massa mede a inércia translacional de uma partícula. Observe que o momento de inércia depende da posição e da orientação do eixo em relação ao corpo. Ou seja, dado um corpo rígido, você não pode perguntar simplesmente qual é o momento de inércia do corpo rígido. Você sempre tem que dizer em relação a qual eixo de rotação. Por exemplo, considere 3 corpos rígidos idênticos, um cabo de vassoura, por exemplo. Se eu passo um eixo nessa direção aqui, ao longo do cabo de vassoura no meio dele, esse momento de inércia em relação a esse eixo aqui é relativamente pequeno, porque observe, se eu fizer um zoom aqui no pedacinho, quando eu fizer essa soma aqui, MI, RI ao quadrado, lembre-se que eu tenho que tomar esses RIs como sendo a distância da partícula aí até o eixo. Ora, todas as partículas aqui estão mais ou menos próximas do eixo, porque o eixo está passando ao longo, coincide com o eixo de simetria desse cabo de vassoura. Então eu vou ter um certo momento de inércia I1 associado a esse corpo rígido e a esse eixo 1, que vai ser um valor relativamente pequeno, porque o módulo desses vetores de posição RI em relação ao eixo são pequenos. Compare isso, por exemplo, com o eixo 2, o mesmo corpo rígido, porém um eixo diferente. Quando eu for fazer essa soma para calcular o momento de inércia, eu terei que somar distâncias ao eixo
que são maiores do que nesse caso aqui. Portanto, quando eu somar todo mundo, eu vou ter um momento de inércia I2 associado a um eixo 2, que é maior do que em relação a esse eixo. Se eu considerar um terceiro eixo, que é na mesma direção desse eixo, porém numa posição diferente, eu vou ter valores da distância ao eixo, que entram aqui nessa soma, maiores ainda do que nesse caso, e portanto teria um momento de inércia ainda maior. Então, em princípio, para o mesmo corpo rígido, eu posso passar, sei lá, infinitos eixos diferentes e vou ter diferentes valores de momento de inércia. Você vai ter que estudar caso a caso quanto equivale ao momento de inércia dependendo do corpo rígido e dependendo do eixo de rotação. No sistema internacional, o momento de inércia se mede em quilogramas metro quadrado. Para exemplificar o conceito de momento de inércia, vamos então fazer um exercício aí do livro do Halliday, que diz o seguinte: considere que você tem uma haste de massa desprezível, onde você coloca 3 partículas M, cada uma com massa M, igualmente espaçadas em relação com distância D, e a primeira está uma distância D do eixo de rotação. No total, 3D igual a L, e os números são dados aqui. Aí a pergunta é a seguinte: se removermos uma das partículas, portanto 33% da massa, de que porcentagem o momento de inércia do conjunto diminui se a partícula removida for item A mais interna, ou item B, a mais externa? Em ambos os casos, reparem, estou retirando apenas uma massa e, portanto, 33% da massa. Mas nós veremos que o efeito no momento de inércia é completamente diferente nesses dois casos. Então, calculemos o momento de inércia com as 3 partículas, inicialmente. Eu vou ter que somar MI, RI ao quadrado, onde I vai de 1 até 3, são 3 massas. Então, a primeira massa está a uma distância D do eixo, eu tenho que somar MD ao quadrado. A segunda massa está a uma distância 2D do eixo. E a terceira massa está a uma distância 3D do eixo. As distâncias entram ao quadrado. Repare que aqui eu tenho D ao quadrado mais 4D ao quadrado mais 9D ao quadrado. Essa soma dá 14MD ao quadrado. No item A, se nós retirarmos a partícula mais interna, ou seja, essa aqui, o momento de inércia e linha nesse caso será a soma sobre essas duas partículas aqui, de MI e RI ao quadrado. Portanto, apenas esses termos com 2D e 3D de distâncias. Essa soma dá 13MD ao quadrado. E para calcular a redução percentual, nós calculamos a diferença I menos I', dividido por I, 14MD ao quadrado menos 13MD ao quadrado é MD ao quadrado, dividido por 14MD ao quadrado. A redução percentual foi de 1/14, ou 0,071, ou seja, 7,1% de redução. Nós retiramos 33% da massa, no entanto, o momento de inércia reduziu-se em apenas 7,1%, porque nós retiramos a massa que estava mais próxima do eixo, a que tem um peso menor no cálculo do momento de inércia, porque justamente ela é a mais próxima, que tem o RI ao quadrado aqui menor. No item B, nós retiramos a mais externa. Então a ideia aqui é calcular um novo momento de inércia, que eu estou chamando de I duas linhas, que é, retirando essa terceira partícula mais externa, eu vou ter que somar só sobre essas duas aqui. Então MD ao quadrado mais M 2D tudo ao quadrado, resultando em 5MD ao quadrado. A redução percentual, então, é I menos I duas linhas sobre I, ou seja, 14MD ao quadrado menos 5MD ao quadrado, 9MD ao quadrado dividido por 14MD ao quadrado, 9/14, ou seja, o resultado é 9 vezes maior do que o anterior, 0,643 ou aproximadamente 64%. De novo, retiramos apenas 33% da massa, mas a redução no momento de inércia foi de 64%, porque nós retiramos justamente a partícula que está mais longe do eixo, a que contribui mais para o momento de inércia, de acordo com essa expressão aqui de cima. Moral da história é que massas mais distantes do eixo contribuem mais para o momento de inércia. Vejamos agora o que acontece se você tiver que enfrentar um problema de cálculo de momento de inércia, onde você tem corpos rígidos contínuos, por assim dizer, densidades de massa contínuos aqui, em que não faz mais sentido você somar o número de somar sobre todas as partículas, porque nesse caso aqui você teria, digamos, infinitas partículas, cada uma com massa infinitesimal.
Então, nesse limite em que se n vai para infinito e essa mzinha, a massa de cada partícula vai para zero, isso vira uma integral de r² dm. E claro que a integral dita assim não quer dizer muita coisa, a não ser que você consiga escrever a massa em função da distância ao quadrado, ou o contrário, para poder conseguir fazer essa integral. Então, pegando um exemplo concreto, vamos calcular o momento de inércia de uma barra delgada em relação a um eixo perpendicular a ela, passando por sua extremidade. Então, uma barra delgada é uma barra muito fininha em que essa largura aqui, essa altura, espessura, é muito menor do que o comprimento dela. A massa é m e o comprimento é L. Vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa por essa extremidade. Para isso a gente coloca um eixo x ao longo da barra e faz com que o eixo coincida com a posição x igual a zero, por simplicidade. Então a barra vai do x igual a zero até x igual a L. Um pedacinho da barra tem tamanho, um pedacinho infinitesimal, né? Tem tamanho infinitesimal dx e tem uma massa infinitesimal também dm. Como é que nós conseguimos relacionar dm com dx? Basta usar uma regra de 3, supondo que a barra seja uniforme. Então a massa do pedacinho está para a massa total, assim como o tamanho do pedacinho está para o tamanho total. E, portanto, a gente consegue reescrever essa expressão da seguinte maneira. dm é m sobre L dx, m sobre L é a densidade linear de massa, e, portanto, a integral que está aqui em cima, que define o momento de inércia, r² dm, fica mais fácil se a gente conseguir agora perceber que a distância r², lembre-se, é a distância ao eixo ao quadrado. O eixo, nesse caso, está em x igual a zero, e a distância de um pedacinho que está na posição x em relação ao eixo é o próprio x. Portanto, r² igual a x². E o dm, a massa infinitesimal do pedacinho, já calculamos, mostrando que é possível reescrever como m sobre L dx. Como a integral passou a ser uma integral em x, eu vou integrar de x igual a zero até x igual a L. Isso se torna uma integral de x² dx. Já fizemos esse tipo de conta antes, a integral de x² dx é x ao cubo sobre 3, calculado em zero, calculado em L, e o momento de inércia, finalmente, dá ml² sobre 3. Um exemplo um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, é o momento de inércia de um cilindro de densidade uniforme de massa. Um cilindro maciço, em relação a um eixo paralelo ao seu eixo de simetria que passa pelo centro. Em outras palavras, eu tenho um cilindro aí de altura h, raio r, e o eixo que passa pelo centro. Então esse não é uma casca cilíndrica, é o cilindro maciço. Okay? Para fazer esse cálculo, eu vou primeiro calcular o volume do cilindro, que é a altura vezes a área da base, que é πr², e a densidade volumétrica de massa, denotada pela letra ρ, é a massa do cilindro dividida pelo volume. Então é mzão dividido por h πr². Para resolver esse problema, eu vou olhar esse cilindro visto aqui de cima. Então o eixo está saindo para fora do plano aqui. Eu tenho raio R. Eu vou imaginar que eu posso dividir esse cilindro maciço de raio R em pequenos anéis, pequenos tubos, se você quiser imaginar que tem uma dimensão vertical aqui, pequenos tubos de raio Rzinho. Então, você olhando de cima é um anel de raio Rzinho e espessura drzinho. Ora, esse tubo, agora sim oco, de raio R e espessura drzinho, ele tem um volume dV que será o seguinte, será a altura H, que está na vertical, saindo para fora do quadro aqui, multiplicado pela área desse anel de largura infinitesimal. Qual é a área desse anel de largura infinitesimal? Para poder calcular isso, vamos redesenhar o anel aqui. Ele tem raio R, Rzinho, e espessura drzinho. Uma maneira de você calcular a área desse anel é você imaginar que você faz um recorte aqui virtual, você recorta esse anel e estica, e aí ele vira um retângulo. Aí a área do retângulo a gente sabe calcular. É a base, que coincide com o perímetro desse anel, que é 2πr, vezes a altura aqui. E a altura corresponde à espessura dele, que é dr. Portanto, essa área, que é uma área infinitesimal, é 2πr vezes dr, que eu vou substituir então aqui para obter o volume finalmente desse cilindro oco.
Vamos apagar esse cálculo intermediário. E se o volume infinitesimal desse cilindro aqui é H2πrdr, a massa desse cilindro cinza será este volume multiplicado pela densidade de massa. Então a massa infinitesimal dm é ρ vezes dv. E aí podemos então voltar ao cálculo do momento de inércia. R quadrado dm. Rzinho quadrado já está escrito na notação que nós utilizamos aqui. Rzinho aqui, de fato, é a distância de todas essas pequenas massas aqui, desse anel, até o eixo. Então já é a distância ao quadrado, ao eixo. Quem é dm? Dm, conforme vimos aqui em cima, é ρ dv. E quem é ρ dv? Ρ é essa combinação de constantes aqui. Repare que para não confundir com Rzinho, que é uma variável que está crescendo de 0 até Rzão, com Rzão, que aparece aqui, que é o raio do cilindro, que é uma constante. Vamos substituir então quem é dv. dv é H2π rdr. Então temos aqui r quadrado e temos aqui r dr. E depois várias constantes. Ρ é uma constante, H2π. Essas constantes podem sair da integral. E ficamos finalmente com uma integral de r quadrado com r da r ao cubo, dr. Limite de integração. Eu vou somar os anéis, desde os anéis que tem raio infinitesimal, zero, perdão, rzinho, até rzinho igual a rzão. Então a variável de integração é rzinho, ela vai de 0 até rzão, que é o raio do cilindro. Temos que fazer então essa integral de r ao cubo dr, que é, surpreendentemente, a parte mais fácil, simplesmente fazer a integral. A integral de r ao cubo dr, da r a quarta sobre 4, já tomando o limite de integração superior, já que calculado em 0 dá 0. Então, essa expressão aqui ela pode ser simplificada na hora que substituímos quem é ρ nessa expressão. Ρ é então m sobre h π r quadrado, que está multiplicado por h2π r a quarta sobre 4. Isso pode ser simplificado cortando o h, o π, e finalmente o resultado é m rzão ao quadrado sobre 2. Observe que esse resultado independe da altura h, porque se você comprimisse verticalmente esse corpo mantendo o raio, você pode fazer esse experimento pensando nele, né? É mais fácil pensar do que fazer. Você vai ver que se você comprimisse esse cilindro verticalmente, a distância das partículas em relação ao eixo não mudariam e, portanto, o momento de inércia não se altera. Então, o resultado independe de h, e esse é o resultado que será usado em vários problemas para tratar de discos girando. Discos que são cilindros cuja altura é muito menor que o raio, por exemplo. Para outros corpos rígidos mais complicados, você pode consultar a tabela do livro-texto para saber qual é o momento de inércia em relação ao eixo que passa aqui pelo centro de massa. Por exemplo, uma esfera, uma casca esférica, etc. Nesse cálculo que nós fizemos no slide anterior, o eixo passava pelo centro de massa, no caso aqui do cilindro, e isso facilitou muito a gente fazer a conta, porque a gente pôde cobrir esse cilindro inteiro a partir de raios, de anéis de raios cada vez maiores. Imagine agora se o eixo passasse por outro ponto. Por exemplo, um cilindro em que o eixo passasse por aqui. Paralelo aqui a um eixo que passa bastante de massa, mas porém num outro ponto. Seria bem mais difícil fazer essa conta, ou pelo menos parece que seria muito mais difícil fazer essa conta. Quanto valeria o momento de inércia nesse caso? O que eu vou mostrar agora é que é relativamente simples fazer a conta para esse caso aqui, se você conhecer o resultado para o caso em que o eixo passa pelo centro de massa. Eu quero provar agora então o teorema dos eixos paralelos. Para isso vamos definir um pouco de notação. Está aqui a partícula MI, uma massa do corpo rígido, que tem vetor posição Rzão I em relação ao ponto O. E está aqui o centro de massa desse corpo, que tem vetor posição RCM, e tem o vetor Rzinho I, que é o vetor posição de MI em relação ao centro de massa. Muito bem. O teorema dos eixos paralelos o que faz é então relacionar os momentos de inércia I em relação ao ponto O e I em relação ao centro de massa,
relativas a rotações em torno de eixos paralelos que passam por O e pelo centro de massa. Bem, pela definição, o momento de inércia em relação ao ponto O é a soma em I de MI Rzão I ao quadrado, distância de MI ao eixo que passa pelo ponto O. Mas a gente lembra que o vetor posição de MI em relação ao ponto O é o vetor posição do centro de massa mais o vetor posição Rzinho I em relação ao centro de massa. Repare que esse vetor mais esse vetor é igual a esse vetor. Substituindo então essa expressão nessa, a gente reescreve o I em relação ao ponto O como sendo, isso aqui é o Rzão I ao quadrado, lembrando que o vetor ao quadrado é o produto escalar dele por ele mesmo. Então temos um termo RCM ao quadrado, depois um termo RI escalar RI, que dá RI ao quadrado, mais duas vezes o termo misto. Bem, o RCM pode sair dessa somatória e a gente obtém o primeiro termo, que é relativamente simples, é a massa total do sistema multiplicado por RCM ao quadrado, ou seja, a distância entre o centro de massa e o ponto O. Temos um segundo termo, que é uma soma de MI RI ao quadrado. Isso aqui tem cara de momento de inércia. Se você for olhar no detalhe, quem é esse momento de inércia? A soma de MI Rzinho I ao quadrado significa que eu estou somando as distâncias entre MI e o centro de massa ao quadrado. E, portanto, isso aqui é um momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. E sobra um termo misto, que parece complicado. Eu vou reescrever esse termo aqui usando a propriedade distributiva do produto escalar. Eu posso escrever dessa maneira assim. É 2 vezes RCM escalar a soma de MI Rizinho. E vamos ver quem é esse termo. Tem uma maneira rápida de ver, que é a seguinte. Se você dividisse pela massa total aqui, isso seria o vetor posição do centro de massa. Mas em qual referencial? No referencial de Rzinho, ou seja, no referencial em que o centro de massa está na origem do sistema de coordenadas. Portanto, isso aqui é a posição do centro de massa no referencial do centro de massa. Isso aqui é, portanto, igual a zero. Uma maneira mais detalhada de chegar a esse mesmo resultado é simplesmente escrever quem é Rzinho, voltando a essa expressão aqui. Rzinho é Rzão I menos RCM. E eu tenho então duas somas. MI Rzão I menos MI RCM. A gente identifica aqui esse termo como sendo, entre parênteses dividido por M, como sendo o vetor posição do centro de massa, RCM, e aqui o RCM não depende de I, sai da soma, e nós temos então RCM vezes a soma de MI, que é a massa total, e portanto isso aqui é igual a zero. Chegamos então ao resultado final do teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo ponto O é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa total do sistema, vezes a distância ao quadrado entre o centro de massa e o eixo de rotação. Um corolário desse teorema dos eixos paralelos é que o menor momento de inércia ocorre quando o eixo passa pelo centro de massa, porque qualquer outro ponto vai ter um momento de inércia igual ao do eixo que passa pelo centro de massa, mais um termo positivo. Como exemplo, vamos considerar um disco de raio R e um eixo que passa uma distância R sobre 4 da borda. Quanto vale esse momento de inércia? Pelo teorema dos eixos paralelos, nós temos que esse momento de inércia é o momento de inércia do centro de massa mais m RCM ao quadrado. O que está escrito aqui, nessa expressão graficamente, é que esse momento de inércia em relação a esse eixo aqui é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais, lembrando que RCM é a distância entre o centro de massa e o eixo, mais mRCM ao quadrado é como se você estivesse colocando toda a massa do sistema em cima do centro de massa e calculando o momento de inércia de uma única partícula de massa m. Colocando isso em números, então, o momento de inércia I será o ICM de um disco que é 1 meio de mr quadrado, conforme a gente calculou antes, e mais esse termo aqui. Quanto vale RCM, para depois ser elevado ao quadrado? A distância entre o eixo
e o centro de massa. Se a distância entre o eixo e a borda é r sobre 4, essa distância aqui é 3r sobre 4. Então você bota mr² em evidência, soma 1/2 com 9/16, 1/2 são 8/16, portanto isso aqui vai dar 17/16 de mr². Um outro exemplo de aplicação do teorema dos gestos paralelos é o seguinte: a nossa barra delgada de massa m e comprimento L. Quanto valerá o aumento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa? Você pode voltar naquela conta que nós fizemos e refazer a conta colocando o sistema de coordenadas aqui, por exemplo, ou você pode usar o teorema dos eixos paralelos. Pelo teorema dos eixos paralelos, o aumento de inércia em relação ao eixo que passa pelo ponto O, que nós já calculamos, será o aumento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais mrcm², ou invertendo essa relação, para isolar o ICM, é I0 ou IO menos mrcm². Esse termo, então, nós calculamos antes, é ml² sobre 3. Falta, então, calcular a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação. Nesse caso, essa distância é igual a L sobre 2. Então, teremos, finalmente, ml², que é 1/3 menos 1/4, que é a mesma coisa que 1/12. Resultado final, momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa da barra perpendicularmente a ela, ml² sobre 12.